Por que você vive cansado, mesmo dormindo bem? Talvez você está ignorando isso, e se o seu cansaço não tiver qualquer relação com a qualidade do seu sono, mas com a forma como a sua mente opera enquanto você está acordado. Há pessoas que dormem 8 horas e acordam exaustas, não porque o corpo falhou, mas porque existe um desgaste interno que nunca foi percebido. Esse tipo de fadiga nasce em regiões silenciosas da mente, onde pensamentos mal resolvidos se acumulam, onde expectativas se chocam e onde a falta de direção cria um atrito constante. Não é um cansaço que aparece nos exames médicos. Não é um cansaço que alguém consegue ver no seu rosto. É um cansaço estrutural, criado por uma mente que perdeu o próprio eixo. A maioria acredita que descansar é interromper o movimento do corpo. O que poucos entendem é que a mente também possui ciclos, e quando esses ciclos se mantêm abertos, geram uma sobrecarga contínua que o sono não compensa. Acordar cansado é, muitas vezes, acordar no meio de um turbilhão de pensamentos que já estavam ativos antes mesmo de você abrir os olhos. Não é falta de força. É falta de clareza, não é falta de energia, é falta de organização interna. Muitas pessoas vivem como se carregassem um segundo dia escondido dentro do próprio dia, um conjunto de tarefas invisíveis que consomem energia sem produzir qualquer avanço real. Ao longo deste vídeo, você será levado a enxergar que o seu cansaço não se explica pela biologia, mas pela arquitetura mental que governa a sua vida. Existem hábitos invisíveis que drenam energia. Existem percepções que você nunca questionou. Existem formas de pensar que funcionam como pequenas rachaduras, pelas quais sua força se esvai sem que você perceba. Quando a mente perde seu centro, o corpo tenta compensar, mas nunca consegue. É por isso que nenhuma pausa é suficiente. Nenhum descanso resolve, nenhum final de semana parece suficiente. O problema está no terreno onde seus pensamentos nascem, se organizam e se chocam. A partir de agora, você será conduzido por uma jornada que combina a firmeza dos antigos estoicos com a lucidez cartesiana. Um caminho que revela como a fadiga mental se forma, como se esconde e como pode ser desfeita. Não com técnicas exageradas, mas com o retorno àquilo que você sempre deveria ter carregado: direção, presença, ordem e domínio. Esse é o começo de uma investigação profunda sobre o motivo real de você viver cansado, mesmo quando faz tudo certo. E o primeiro passo está em entender como se cria a divisão silenciosa que consome sua energia antes mesmo de o dia começar. A mente partida. Quando você acorda em 2 lugares ao mesmo tempo. Você abre os olhos, mas não abre a mente. Há um instante silencioso entre o despertar e o primeiro pensamento consciente em que tudo poderia começar de forma limpa, mas esse instante dura pouco. Em segundos, você é puxado por várias direções internas. Parte de você já está tentando prever o dia, outra parte ainda está presa ao que ficou pendente ontem, e uma terceira tenta responder às obrigações que você nem começou, mas sente como se já estivesse atrasado. Antes de se levantar, sua mente já correu quilômetros. O corpo mal saiu da cama, mas a energia já foi comprometida. Esse é o primeiro desgaste invisível. Acordar dividido. A mente partida não é uma metáfora emocional. É um fenômeno cognitivo que nasce quando você tenta habitar vários cenários antes de estar plenamente presente em um deles. Epicteto dizia que a liberdade começa no domínio da própria atenção. Quando ela se fragmenta logo cedo, você perde esse domínio e se torna prisioneiro do que ainda não existe. Acordar cansado é consequência de acordar espalhado.
Uma parte do seu pensamento tenta resolver problemas, outra tenta controlar expectativas e outra tenta proteger sua imagem diante de situações que nem aconteceram. Cada fragmento exige energia, cada fragmento exige foco, e nenhum deles te entrega algo concreto em troca. Aclarar isso exige raciocínio cartesiano. Uma mente que não se organiza em uma unidade não consegue sustentar ação consistente. Descartes afirmava que a clareza só nasce quando você reduz uma questão ao que é fundamental e governa cada parte separadamente. Mas quando você desperta sem comando racional, sua mente age como uma sala cheia de vozes simultâneas. Cada voz anuncia uma possível urgência. Cada urgência tenta te puxar. Cada puxão consome algo que você nem percebe. Não é esforço físico, é esforço cognitivo. E esse tipo de esforço desgasta mais do que qualquer peso carregado pelo corpo, porque não tem forma, não tem limite e não tem conclusão. Essa divisão mental cria um fenômeno perigoso, a sensação de estar sempre começando algo sem nunca começar de fato. Você pensa no que deve fazer, mas não faz. Pensa no que deve evitar, mas não evita. Pensa no que precisa organizar, mas não organiza. Isso cria uma fricção interna constante, uma espécie de desperdício energético que não se traduz em ação. Sêneca já alertava que nada desgasta mais o espírito do que a vida vivida em conflitos internos. Quando você acorda dividido, seu dia nasce cansado. E quando o dia nasce cansado, nada flui como deveria. Essa divisão é ampliada pela cultura moderna que incentiva você a despertar reagindo. Antes de respirar, você vê mensagens. Antes de pensar, você compara sua vida com a de outros. Antes de colocar os pés no chão, você já sente a pressão de corresponder a padrões que ninguém te explicou, mas você absorveu como obrigações silenciosas. A mente desperta em estado de dívida, não em estado de presença. E uma mente em dívida nunca descansa, porque sempre acredita que está devendo um pouco mais. Isso cria o tipo de cansaço que o sono não cura, porque não é o corpo que está exausto, é a identidade. Libertar-se dessa fadiga exige reconhecer o mecanismo que a produz. Acordar em dois lugares ao mesmo tempo significa viver dividido entre quem você é e as múltiplas versões que tenta sustentar. Você tenta ser rápido, eficiente, disciplinado, compreensivo, produtivo, presente, forte e impecável em todos os papéis. Mas a mente humana não funciona em paralelo. Ela opera melhor quando trabalha com um objetivo por vez. Quando você tenta viver como várias pessoas ao mesmo tempo, acaba não vivendo plenamente como nenhuma. O próximo passo é enxergar que essa divisão não acontece apenas ao acordar. Ela se infiltra no dia inteiro, transformando pequenas dúvidas em grandes perdas de energia. Antes de entender como isso se espalha, você precisa compreender o segundo mecanismo que sequestra sua força: os pensamentos inacabados, que nunca se retiram. Eles se acumulam, ocupam espaço e criam peso. É essa prisão silenciosa que você encontrará no próximo capítulo, a prisão dos pensamentos inacabados. Nada cansa mais do que aquilo que você não concluiu. A mente humana não lida bem com portas abertas, e cada tarefa, decisão ou conversa pendente se transforma em uma espécie de corredor interno sem fim. Você anda por ele, mas nunca sai. Mesmo quando tenta relaxar, algo puxa você de volta. É a sensação incômoda de que ainda falta alguma coisa. Não importa se essa coisa é grande ou pequena, o peso está no estado de suspensão. Pensamentos inacabados funcionam como laços soltos na mente, cada um exigindo vigilância, cada um pedindo atenção, cada um drenando energia sem descanso. Sêneca já afirmava que o futuro imaginado é mais pesado do que o futuro real.
A mente cria cenários que roubam vitalidade antes mesmo de existir, e quando esses cenários não se resolvem, tornam-se dívidas internas. Descartes nos lembraria que a clareza só aparece quando você encerra um raciocínio antes de iniciar outro. Mas a vida moderna estimula o oposto. Você começa uma ideia enquanto termina outra, responde mensagens no meio de uma tarefa, planeja antes de concluir, decide antes de entender e promete antes de pensar. Nada termina, nada se fecha, nada descansa, e cada ciclo aberto adiciona uma camada de tensão ao seu sistema cognitivo. Essa prisão não é percebida porque ela não produz dor física, ela produz ruído. É um barulho mental constante que impede a mente de se reorganizar. E quanto mais pensamentos ficam suspensos, mais a sua energia é consumida de forma silenciosa. Esse é o tipo de cansaço que se manifesta sem aviso. Você trabalha, mas sente que não rende. Você descansa, mas continua pressionado. Você tenta focar, mas sua mente parece ocupada demais para obedecer. O que está ocupando? Justamente o que você não concluiu. Nada pesa mais do que aquilo que insiste em continuar existindo sem se transformar em ação. Epicteto insistia que a mente precisa distinguir entre o que está sob controle e o que não está. Mas os pensamentos inacabados se comportam como se tudo estivesse sob sua responsabilidade. Você tenta prever o que os outros vão pensar. Tenta antecipar problemas que talvez nunca aconteçam. Tenta resolver conversas que ainda não existiram. Tenta carregar decisões que não estão prontas. Você se torna responsável por versões imaginárias da vida e cada versão cobra um preço. A prisão se fortalece não pelo que aconteceu, mas pelo que poderia ter acontecido. A mente se desgasta em hipóteses que não conclui, e isso cria um cansaço que não tem origem no corpo, mas na própria consciência. Essa sobrecarga gera um fenômeno comum. Você se sente cansado logo ao começar o dia, porque já desperta com dezenas de microprocessos ativos. Mesmo sem perceber, você está tentando resolver um conjunto de pendências emocionais, mentais e práticas. Isso explica por que você perde energia tão rapidamente. Um cérebro que tenta fechar muitas janelas ao mesmo tempo não avança, ele apenas luta para não travar. A sensação de peso mental que muitos carregam é consequência direta desse acúmulo de pensamentos não resolvidos. A saída não está em tentar apagar tudo, mas em compreender a natureza dessa prisão. Ela existe porque você está vivendo sem direção clara. Quando não sabe onde está indo, tudo parece urgente, tudo parece necessário, tudo parece depender da sua intervenção imediata. Mas quando você constrói um eixo interno, prioridades se tornam nítidas e o ruído diminui. A mente só descansa quando entende o que realmente importa, e só entende o que importa quando existe ordem. A falta dessa ordem é exatamente o que cria o próximo nível de desgaste, um dia sem eixo, onde a mente trabalha o dobro para avançar a metade. É isso que você vai compreender no próximo capítulo. O dia sem eixo, o cansaço de viver sem ordem interna. Você não está cansado, está desordenado. Existe uma diferença profunda entre esforço e dispersão. O esforço desgasta, mas fortalece. A dispersão apenas consome. A maioria das pessoas inicia o dia achando que está trabalhando duro, quando na verdade está apenas sendo arrastada de uma tarefa a outra, sem qualquer estrutura interna. Esse é o tipo de cansaço que cresce mesmo quando você não fez quase nada. Não é falta de força, é falta de eixo. E quando não existe eixo, tudo se torna uma urgência falsa. A mente perde o senso de proporção, e cada estímulo cria uma microexigência que desvia sua energia em múltiplas direções. A ausência de ordem interna faz com que você viva apagando incêndios que nunca deveriam existir.
Descartes dizia que a mente precisa operar como um sistema, onde cada parte está ligada ao seu propósito e cada decisão nasce de um critério sólido. Quando você acorda sem essa estrutura, passa o dia reagindo. Reage ao celular, reage às pessoas, reage aos pensamentos, reage às emoções. Ao final, fica a sensação de que você trabalhou sem parar, mas não caminhou para lugar algum. A desordem cria movimento sem progresso. Ela transforma o dia em uma sequência de ações sem sentido. E é exatamente essa falta de direção que transforma pequenas tarefas em grandes fontes de esgotamento. Musonius Rufus reforçava que disciplina não é rigidez, mas economia de energia. Uma mente indisciplinada gasta demais e produz de menos porque não sabe o que deve fazer primeiro. Sem um eixo, qualquer estímulo parece importante. Sem um eixo, qualquer pensamento parece urgente. Sem um eixo, qualquer distração se torna uma opção válida. É por isso que você se sente mentalmente pesado. A mente precisa de uma hierarquia clara para funcionar com leveza. Sem essa hierarquia, tudo ocorre no mesmo nível de prioridade. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. A energia se pulveriza e se perde. A desordem interna também altera a sua percepção do tempo. Um dia sem eixo parece mais longo porque exige do cérebro uma quantidade enorme de microdecisões irrelevantes. Enquanto isso, um dia bem estruturado parece mais curto porque a mente opera com fluidez. Essa diferença cria um efeito cumulativo que muitos confundem com estresse ou ansiedade, quando, na verdade, é apenas um sistema mental operando sem orientação. A mente é como uma lâmina. Quando afiada, corta com facilidade. Quando não afiada, exige força desnecessária. O cansaço vem da falta de nitidez, não da quantidade de tarefas. A desordem também intensifica a sensação de insuficiência. Quando você vive sem eixo, sempre parece que poderia ter feito mais. Essa sensação não surge porque você é improdutivo, mas porque não existe uma estrutura para medir o que realmente importa. A falta de eixo cria a ilusão de que tudo depende de você o tempo todo. E essa ilusão é um dos maiores ladrões de energia. A verdade é simples. Ninguém se cansa apenas pelo que faz, mas pelo que tenta sustentar mentalmente sem necessidade. A desordem faz você carregar o peso do que não deveria carregar. O eixo não é um calendário e não é uma agenda. Ele é um estado mental. É a consciência clara do que deve guiar suas decisões. Quando esse eixo existe, a mente descarta o supérfluo sem culpa. Quando ele está ausente, tudo se acumula. Tudo se torna ruído, tudo se transforma em pressão. A ausência de eixo cria a impressão de que você está sempre atrasado, mesmo quando está em dia. Ela cria a sensação de que você precisa fazer mais, mesmo quando já fez o suficiente. Essa sensação constante de faltando algo é uma das causas centrais do cansaço que o sono não alivia. Para recuperar o eixo, você precisa primeiro enxergar o que o destrói. E não é sempre a quantidade de coisas. Na maioria das vezes, é a forma como você percebe o mundo. A desordem mental aumenta quando sua percepção está saturada. Ver demais, sentir demais, captar demais. É isso que cria a névoa cognitiva que impede sua mente de definir prioridades e escolher com clareza. Para avançar, você precisa aprender a limpar essa percepção. Entender que excesso não é clareza, é ruído. É exatamente essa distorção perceptiva que será revelada no próximo capítulo. A percepção turva, quando você vê demais e enxerga de menos. Excesso não é clareza, é ruído. O mundo moderno empurra para dentro da sua mente uma quantidade de estímulos que nenhuma estrutura psicológica foi criada para processar continuamente. Você desperta, olha para a tela, capta notícias, opiniões, comparações, imagens e microtensões que se acumulam antes mesmo que você tenha formulado o primeiro pensamento consciente do dia.
O resultado não é informação, é saturação. Quando você vê demais, sua mente perde a capacidade de selecionar o que realmente importa. E quando perde essa capacidade, seu eixo interno enfraquece. A percepção turva é um dos maiores fatores de cansaço invisível e poucos reconhecem isso. Marcos Aurelius escrevia que a mente precisa filtrar tudo o que chega até ela e permitir passagem apenas ao que se harmoniza com o propósito interior. Hoje, fazemos o oposto. Consumimos tudo, deixamos tudo entrar, não estabelecemos filtros, não questionamos a relevância. Cada notificação, cada comparação, cada detalhe insignificante ocupa espaço mental que deveria estar reservado para decisões essenciais. Isso cria uma névoa cognitiva que distorce sua percepção do que é urgente, do que é importante e do que é apenas barulho. Uma mente saturada trabalha em alerta constante, mesmo quando não há perigo real. E esse estado de alerta prolongado é uma das principais causas do cansaço que o sono não resolve. Descartes enfatizava a importância de separar o claro do confuso. A percepção turva faz o contrário, mistura tudo. O pensamento importante e o trivial se tornam indistinguíveis. A mente precisa fazer esforço para diferenciar o que merece atenção do que deveria ter sido ignorado. Esse esforço constante cria uma perda de energia contínua. Você não se cansa porque fez muito. Você se cansa porque sua mente precisou filtrar uma quantidade absurda de estímulos irrelevantes. É como tentar caminhar em uma sala cheia de objetos soltos. Cada passo exige cuidado extra. Cada movimento exige atenção desnecessária. O desgaste nasce do excesso de obstáculos, não do movimento em si. Essa confusão perceptiva também altera sua capacidade de tomar decisões. Quando você vê demais, começa a interpretar tudo como potencial ameaça, oportunidade ou problema. Nada fica neutro, nada fica simples, nada fica leve. Uma mente sem filtros enxerga o mundo como um campo de batalhas permanentes. Cada escolha parece pesada, cada passo parece decisivo. Essa pressão não nasce da realidade, mas da incapacidade de separar o essencial do acessório. A percepção turva transforma tudo em possível responsabilidade. E a responsabilidade imaginária é uma das maiores fontes de esgotamento emocional. A mente cansada não se torna fraca por falta de força, mas por excesso de estímulos que ela tenta processar sem necessidade. Isso a deixa mais suscetível a distrações, mais reativa a problemas pequenos e mais vulnerável a preocupações irreais. É por isso que você percebe que, em alguns dias, pequenas coisas te irritam, pequenas demandas te exaurem e pequenas decisões parecem pesadas. Não é falta de maturidade, é saturação perceptiva. A mente perdeu a capacidade de distinguir, e quando não distingue, ela luta contra tudo. Essa falta de nitidez afeta a maneira como você se relaciona com o próprio dia. Uma mente saturada começa a acreditar que está sempre atrasada, sempre devendo, sempre aquém das expectativas. A percepção turva cria a sensação de que a vida é mais complicada do que realmente é. Tudo exige esforço adicional. Tudo parece urgente. Tudo parece sério. Mas a maior parte do seu cansaço não vem das tarefas. Vem do esforço para interpretar um mundo que você deixou se tornar complexo demais. Recuperar força começa por limpar a percepção. Recuperar clareza exige um retorno ao essencial. É aprender a filtrar, a recusar, a ignorar, a fechar as portas que nunca deveriam ter sido abertas. É reeducar a mente para observar apenas o que sustenta sua direção, não o que apenas ocupa espaço. Quando você passa a enxergar menos, mas enxerga melhor, sua energia volta a subir, sua mente volta a respirar. Seu eixo começa a se reconstruir.
E a partir dessa reorganização perceptiva, você será capaz de identificar o próximo inimigo que esgota sua força de forma quase imperceptível: os microvazamentos de atenção. Microvazamentos de atenção, o desgaste que você nem sente. Você não perde energia de uma vez, perde em gotas. É assim que o cansaço mental se infiltra, por pequenos desvios que parecem inofensivos, mas corroem sua capacidade de concentração ao longo do dia. A atenção humana não é infinita. Ela funciona como um recurso limitado, que precisa ser direcionado com precisão. Cada interrupção mínima, cada desvio rápido, cada estímulo que entra sem ser convidado, cria uma fissura nesse reservatório. E quando essas fissuras se acumulam, você se vê exausto sem entender por quê. Não é o peso do que você fez, é o desgaste do que você permitiu entrar. A mente não suporta alternâncias constantes sem perder estabilidade. Descartes insistia que a clareza só se mantém quando o pensamento segue um fluxo contínuo. Interrupções quebram esse fluxo e forçam o cérebro a reiniciar microprocessos internos que consomem energia. Olhar para o celular enquanto trabalha, responder mensagens aleatórias durante uma tarefa, pensar em um problema enquanto faz outro. Tudo isso parece pequeno demais para ter impacto. No entanto, cada microdesvio exige que sua mente mude de contexto. Essa mudança de contexto é uma das ações mais caras para o cérebro. A energia perdida nessas transições é grande o suficiente para comprometer sua capacidade de foco, mesmo em tarefas simples. O problema é que esses microvazamentos passam despercebidos. Você acredita que está produzindo, mas está apenas recomeçando. A cada distração, sua mente perde parte do fio racional que sustentava o pensamento anterior. Quando tenta retomá-lo, já não encontra mais a mesma nitidez. Isso cria uma sensação crescente de lentidão, irritação e peso cognitivo. A atenção começa a agir como uma lâmina que perdeu o fio. Ela até corta, mas exige esforço desnecessário. Epicteto advertia que a mente precisa de vigilância constante, porque é frágil diante de pequenas influências. Não são as grandes tempestades que destroem a força interior, mas as pequenas infiltrações diárias. Esses vazamentos têm outro efeito silencioso. Transformam você em alguém reativo. Uma mente cheia de fraturas atencionais responde mais rápido ao estímulo externo, não porque é eficiente, mas porque perdeu profundidade. Tudo parece urgente, tudo parece relevante, tudo parece exigir resposta. O cérebro saturado por microvazamentos deixa de escolher e passa a reagir. Essa reatividade enfraquece sua autonomia. Você deixa de decidir o que merece atenção e passa a seguir o que grita mais alto. Esse movimento constante de estímulo e resposta cria um desgaste emocional que o sono não repara, porque o cérebro permanece condicionado a esse padrão mesmo em repouso. O efeito acumulado é devastador. Você começa o dia com energia, mas ela escorre por essas pequenas brechas até que reste apenas uma sensação difusa de cansaço. Um cansaço sem origem clara, sem dor específica, sem explicação óbvia. É o tipo de fadiga que não aparece em exames porque não está no corpo. Está no sistema de atenção, no ritmo mental quebrado, na incapacidade de permanecer profundamente em uma coisa por tempo suficiente para gerar avanço real. Os microvazamentos transformam sua mente em uma superfície irregular, onde nenhuma ideia se sustenta por completo. A lógica estoica aponta um caminho: fortalecer o foco para evitar a dispersão. Mas isso não acontece com força bruta. Não é uma questão de tentar se concentrar mais. É uma questão de eliminar o que drena, reduzir estímulos. Fechar ciclos abertos, estabelecer limites internos, proteger sua energia deliberadamente.
Uma mente protegida não desperdiça força reagindo. Ela cria. Uma mente que preserva sua atenção não se esgota em migalhas de estímulos. Ela avança com firmeza. Compreender os microvazamentos é perceber que seu cansaço não vem do trabalho em si. Vem das interrupções que fragmentam sua capacidade de avançar. Esse reconhecimento é o primeiro passo para recuperar energia. Mas há uma consequência natural desse padrão de desgaste contínuo que precisa ser enfrentada: a transformação da mente em uma máquina de reação. É essa reatividade silenciosa que governa o próximo capítulo. Reatividade, o inimigo da força interior. Quem reage demais se esgota cedo. A reatividade é um dos estados mentais mais caros que existem, porque coloca a sua atenção nas mãos do ambiente. Quando você vive reagindo a tudo, sua energia deixa de ser investida no que importa e passa a ser consumida pelo que aparece. A mente reativa opera como um campo aberto, vulnerável a qualquer estímulo que se aproxime. É por isso que dias com poucas tarefas podem ser mais cansativos do que dias cheios. O desgaste não vem da quantidade de ações, mas do número de vezes que sua mente é sequestrada por aquilo que não escolheu enfrentar. Epicteto afirmava que o sofrimento humano nasce menos das circunstâncias e mais da interpretação precipitada que fazemos delas. Reagir é interpretar sem pensar, é responder sem filtrar. É entregar o próprio eixo ao primeiro incômodo, opinião ou ruído que surge. Uma mente reativa vive em estado de alerta, como se estivesse sempre pronta para resolver algo urgente, mesmo quando não há urgência real. Esse estado permanente de vigilância cria um tipo de cansaço profundo que o corpo não reconhece como esforço físico, mas que consome energia vital de modo ainda mais intenso. A reatividade elimina a profundidade. Ela faz você passar o dia inteiro tocando a superfície das situações, sem se aprofundar em nada. A cada interrupção, você troca o fio de uma ideia por outra e depois por outra. Esse movimento constante impede qualquer forma de avanço consistente. As tarefas parecem longas, porque a mente nunca entra completamente nelas. O raciocínio cartesiano mostra que um pensamento interrompido se torna mais caro do que um pensamento difícil. Não é a complexidade que desgasta, mas o reinício contínuo provocado pela reatividade. Esse padrão também influencia suas emoções. Quando a atenção vibra ao ritmo do ambiente, suas emoções fazem o mesmo. Um pequeno comentário muda seu humor. Uma notificação altera sua calma. Uma comparação aleatória drena sua confiança. A mente reativa está sempre alguns segundos atrás da própria vida, tentando regular um estado que ela mesma perdeu. Isso cria uma sensação persistente de fragilidade emocional, como se qualquer evento fosse capaz de desestabilizar você. Mas a instabilidade não está no evento. Está no hábito de entregar sua força ao que não depende de você. A reatividade também alimenta o cansaço porque impede o descanso interno. Mesmo quando você está parado, sua mente permanece ativa, pronta para responder ao próximo estímulo. O corpo descansa, mas a consciência continua em alerta. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade nasce da disciplina de não ser arrastado por aquilo que é externo. Só que essa disciplina exige um domínio interior que reatividade simplesmente destrói. Quem vive reagindo não vive escolhendo, e quem não escolhe não descansa. Existe ainda um efeito mais profundo. A reatividade ensina sua mente a se sentir incompleta. Toda vez que você abandona uma tarefa para responder a outra, cria dentro de si a impressão de que está sempre deixando algo para trás. Isso alimenta a sensação de urgência constante, o medo de estar atrasado, a ansiedade de resolver tudo ao mesmo tempo. Mas nada disso é real. Tudo isso é treinamento. Você condicionou sua mente a se mover sem direção.
E sem direção, qualquer estímulo vira comando. Recuperar força exige quebrar o ciclo da reatividade. Isso não significa ignorar o mundo, mas reordenar sua hierarquia interna. O primeiro passo é aprender a desacelerar a mente o suficiente para enxergar o que está acontecendo antes de responder. A desaceleração cria espaço para a decisão. A decisão devolve o eixo, e o eixo devolve energia. Mas para isso, você precisa entender o que acelera a sua mente, além da sua capacidade de acompanhar. É essa velocidade destrutiva, quase sempre invisível, que será revelada no próximo capítulo. A velocidade que destrói. Seu cérebro está rápido demais para você. Sua mente corre mais que a sua vida. Esse descompasso silencioso é uma das principais causas do cansaço que nunca se resolve. O corpo vive em ritmo humano, mas a mente, quando condicionada por excesso de estímulos, pressões internas e hábitos reativos, passa a operar como se estivesse sempre alguns minutos à frente da realidade. Essa aceleração não é produtividade. É ansiedade disfarçada de eficiência. Você acredita que está ganhando tempo, mas está apenas gastando energia antes da hora. Nenhum ser humano consegue viver com plenitude quando a própria mente insiste em viver no futuro. A velocidade interna nasce da incapacidade de sustentar presença. Quando a mente está saturada, ela tenta se antecipar a tudo para reduzir a sensação de perda de controle. Só que essa antecipação cria um paradoxo. Quanto mais a mente corre, menos controle você sente. Quanto mais tenta prever, menos consegue decidir. Quanto mais acelera, mais perde profundidade. A mente acelerada deixa de observar o real e começa a reagir ao imaginário. Ela vive no que pode acontecer, não no que está acontecendo. Isso consome energia em uma escala muito maior do que qualquer esforço físico, porque o cérebro trabalha para resolver problemas que ainda não existem. Marco Aurélio dizia que a vida acontece momento a momento e que fugir desse momento é romper a conexão com a própria natureza. A mente acelerada rompe essa conexão continuamente. Ela não está no passo, não está na respiração, não está no gesto. Ela está sempre tentando terminar o dia antes de o dia começar. E isso cria uma fadiga psicológica que se instala no fundo da consciência, como um ruído permanente que você aprende a conviver, mas nunca supera. Essa velocidade interna faz você viver com pressa mesmo quando não há nada urgente. Você come rápido, decide rápido, fala rápido, pensa rápido, mas não vive rápido, vive cansado. Descartes apontava que o pensamento só se torna útil quando segue uma ordem racional, clara e sequencial. A mente acelerada quebra essa ordem, ela salta etapas, ela atropela raciocínios, ela tenta resolver conclusões antes de formular perguntas. É como tentar montar um quebra-cabeça correndo. O resultado é confusão, não clareza. Essa confusão exige que o cérebro trabalhe ainda mais para compensar os erros, gerando um ciclo de gasto constante. A mente acelerada se desgasta não pela complexidade do que pensa, mas pela desorganização da forma como pensa. A aceleração também cria um efeito emocional perigoso, a sensação permanente de insuficiência. Quando sua mente corre, ela nunca chega. Ela sempre acredita que está atrasada. Esse atraso não é real. Ele nasce da comparação entre a velocidade artificial da mente e o ritmo natural da vida. Nada parece suficiente, nada parece no tempo certo, nada parece sob controle. Você carrega a impressão de que deveria estar em outro estágio, outro nível, outra fase. Essa sensação, repetida diariamente, esgota sua energia emocional mais rápido do que qualquer problema externo. A velocidade interna também destrói a capacidade de perceber nuances. Você passa a enxergar o mundo como uma sequência de tarefas apressadas, não como experiências que têm valor próprio.
A mente acelerada vive como se houvesse sempre algo mais importante logo depois. Isso a impede de se aprofundar em qualquer coisa. E superficialidade é um dos maiores drenos de energia. Quanto menos profundo você está em uma tarefa, mais energia precisa gastar para mantê-la. A profundidade economiza força, a velocidade gasta. Esse ritmo interno, quando não controlado, faz você operar em estado constante de fuga. Você não está correndo para algo, está correndo de algo, de responsabilidades mal definidas, de expectativas não claras, de pensamentos inacabados, de percepções turvas. A mente acelerada não busca eficiência, ela busca alívio, e esse alívio nunca chega. Para quebrar esse ciclo, você precisa se reconectar com o presente de forma racional, não poética. Precisa aprender a ancorar sua atenção de modo firme, claro e disciplinado. Não como uma técnica momentânea, mas como uma prática de reorganização mental. É esse retorno deliberado ao agora, sustentado pela razão e não por impulsos, que cria a estabilidade necessária para recuperar energia. Esse processo tem um nome: presença racional. E é isso que será revelado no próximo capítulo. Presença racional, o retorno ao momento que sustenta tudo. A mente cansada não está aqui. Ela está sempre tentando viver um dia adiantado, resolver um problema antes de existir, antecipar uma conversa antes de ser dita. A ausência de presença não é apenas um fenômeno emocional. É um colapso cognitivo que rompe a ligação entre atenção e realidade. Quando você se desconecta do agora, sua energia começa a ser consumida por cenários que não exigem sua força. A presença racional não é uma técnica de relaxamento. É uma forma de reorganizar a mente para que ela pare de lutar contra o que não está acontecendo e comece a atuar no que realmente existe. A presença, quando compreendida de modo estoico e cartesiano, não tem nada de místico. Ela é objetiva. É a capacidade de olhar para o que está diante de você sem distorção, sem projeção e sem fuga. Marco Aurélio dizia que o momento presente é suficiente quando você está inteiro nele. A mente acelerada divide esse instante, fragmenta a atenção e transforma o agora em um corredor de passagem, não em um lugar onde algo se constrói. A presença racional devolve solidez. Ela reconecta a ação ao pensamento, o gesto à intenção, a escolha ao propósito. Ela reduz o ruído que consome energia e cria um espaço mental limpo, onde você consegue agir sem desgaste excessivo. Descartes reforçava que clareza depende de ordem, e ordem depende da capacidade de olhar para uma coisa por vez. A mente que não está presente tenta resolver múltiplos fragmentos simultaneamente, o que rompe a estrutura racional do pensamento. Quando você se ancora no presente, mesmo tarefas simples se tornam mais leves, porque sua mente deixa de operar em múltiplos ritmos. Ela alinha percepção, ação e objetivo. Essa convergência reduz drasticamente o gasto cognitivo. A presença racional é uma economia de energia, não um ritual. Ela é a prática de devolver a atenção ao que merece atenção. A ausência de presença cria uma distorção perigosa. Você vive reagindo a ecos internos, não a fatos externos. Suas emoções respondem ao que você imaginou, não ao que aconteceu. Sua atenção nasce de futuros possíveis, não de situações reais. Isso consome sua força como se você estivesse lidando com múltiplas vidas ao mesmo tempo. A presença racional corta essa multiplicidade. Ela te devolve ao único lugar onde a vida realmente existe, o instante em que você está. Ao fazer isso, ela elimina boa parte do cansaço mental acumulado. Não porque tudo fica fácil, mas porque sua mente para de gastar energia lutando com fantasmas. A prática da presença racional não exige silêncio absoluto ou ambientes perfeitos.
Ela exige intenção. É observar o que você está fazendo, nomear o que está acontecendo e deixar a mente repousar no fato, não no medo. É perceber quando você se afasta do presente e trazê-lo de volta com firmeza. É interromper a tendência de antecipar. É recusar o impulso de resolver o que ainda não existe. Epicteto ensinava que a mente deve ser treinada como um músculo. A presença é esse treino. A cada retorno ao presente, você fortalece o controle sobre sua atenção. E a atenção é a raiz da força interior. Quando você aprende a permanecer no momento, algo muda de forma profunda. As tarefas deixam de parecer maiores do que são. As emoções deixam de crescer sem motivo. As situações deixam de se tornar ameaças imaginárias. A mente para de correr. E quando ela para de correr, sua energia volta a se estabilizar. A presença racional não é uma técnica momentânea, é uma nova forma de existir. Ela devolve à mente aquilo que ela perdeu ao longo dos anos, o controle sobre si mesma. Mas, para sustentar essa presença, você precisa aprender o que a maioria nunca aprendeu: a recusar com firmeza tudo aquilo que dispersa e ocupa o espaço que deveria ser do seu foco. A presença se fortalece quando você aprende a dizer não, e é essa arte estoica da negação, essencial para manter sua energia íntegra, que será explorada no próximo capítulo. A arte estoica de negar, o poder do corte deliberado. Você diz sim ao mundo e não aos seus limites. Esse é um dos motivos pelos quais sua energia se dissolve ao longo do dia. A maioria acredita que cansaço vem do excesso de tarefas, mas na verdade ele nasce do excesso de permissões. Permitir que tudo entre, permitir que tudo ocupe, permitir que tudo distraia, permitir que tudo exija. A mente que não sabe negar vive cercada por compromissos que nunca deveriam ter sido assumidos. E quando a atenção é puxada por todas as direções, ela se desgasta antes de conseguir avançar em uma única delas. Sêneca insistia que liberdade começa na recusa. Dizer não é um ato de proteção racional, não de rebeldia. Descartes reforçava que a clareza depende da capacidade de excluir o que confunde, antes de organizar o que importa. A maioria tenta fazer o contrário. Adiciona mais tarefas, mais estímulos e mais ideias, acreditando que produtividade nasce do acúmulo. Mas a verdadeira força mental nasce do corte. Negar o desnecessário é o que cria espaço para a mente trabalhar com profundidade. A negação não é um obstáculo, é um filtro. E toda mente forte precisa de filtros para sobreviver ao caos moderno. O problema é que muitos confundem negar com perder oportunidades. Essa confusão nasce da ansiedade de estar em todos os lugares. A mente sem limites tenta abraçar tudo para não sentir que está ficando para trás. Mas essa tentativa de não perder nada é exatamente o que faz você perder sua energia. Cada sim que você dá a algo irrelevante é um não silencioso dirigido àquilo que realmente sustentaria seu progresso. A vida mental se deteriora não pela falta de capacidade, mas pela falta de fronteiras. Você não se cansa fazendo demais. Você se cansa carregando o que não deveria carregar. A arte de negar exige coragem, porque negar significa priorizar. E priorizar significa assumir que você não pode ser tudo ao mesmo tempo. Epicteto dizia que uma vida sábia é uma vida estreita, focada, alinhada ao essencial. A mente que aceita tudo se torna pesada. A mente que corta o supérfluo se torna leve. Esse corte não precisa ser agressivo. Ele precisa ser consciente. É olhar para cada demanda, cada informação e cada pensamento perguntando: isso sustenta a direção que eu escolhi ou apenas ocupa espaço? Quando essa pergunta se torna um hábito, sua energia começa a voltar. Não porque você descansa mais, mas porque desperdiça menos. Negar também tem um impacto emocional profundo.
Quando você recusa aquilo que dispersa, suas emoções deixam de ser arrastadas por tudo o que acontece ao redor. Muitos picos de ansiedade e irritação nascem de estímulos aos quais você nunca deveria ter dado acesso. Ao dizer não, você reduz o número de batalhas internas que precisa travar diariamente. Isso cria um ambiente emocional mais estável, onde pequenos problemas não sequestram sua paz. A negação é um escudo mental, um escudo que impede que o mundo atinja sua estrutura interna com a força que costuma atingir quando você se expõe demais. O corte deliberado também recupera um senso de autoridade. A mente que não nega perde controle sobre sua atenção. Ela se torna refém de compromissos, expectativas e pressões externas. Ao negar, você restaura o comando. Você decide o que entra e o que sai. Você decide o que merece espaço. Essa autoridade interior devolve dignidade psicológica. Você deixa de se sentir arrastado, passa a se sentir guiado. E essa diferença altera profundamente a qualidade da sua energia. À medida que a arte de negar se fortalece, você percebe algo importante. Profundidade não é possível sem exclusão. A mente só se aprofunda quando tem espaço. E espaço só existe quando você corta o excesso. É isso que prepara o terreno para uma força ainda mais transformadora. A capacidade de concentrar sua energia em camadas profundas da experiência, onde o cansaço não domina e a mente finalmente encontra estabilidade. Essa mudança será explorada no próximo capítulo, quando você entender por que a profundidade é a verdadeira fonte de força mental. Profundidade em vez de superfície. A mente que se concentra recupera força. A fadiga mora na superfície. Tudo que é raso exige esforço repetido, disperso e desgastante. A mente que vive pulando de tarefa em tarefa, de pensamento em pensamento, de estímulo em estímulo, nunca chega ao estado onde o foco se torna leve. Ela permanece na região mais cara do funcionamento cognitivo, a atenção fragmentada. Nesse nível, cada ação custa energia, cada decisão pesa, cada interrupção desorganiza. A superfície é um lugar barulhento, instável e exaustivo. E a maior parte da sua vida mental tem acontecido exatamente aí. Não porque você quer, mas porque nunca aprendeu a descer. A profundidade é outra realidade. Quando você se aprofunda em uma tarefa, pensamento ou ato, sua mente deixa de gastar energia tentando se reorganizar a cada minuto. Ela entra em alinhamento. Cada peça cognitiva encontra seu lugar. O esforço deixa de ser luta e se torna fluxo. É o estado em que raciocinar é mais fácil, em que trabalhar é menos pesado, em que compreender é mais rápido. Descartes afirmava que a ordem racional cria naturalidade. Em profundidade, o pensamento segue uma linha contínua. Ele não precisa ser reconstruído a cada instante, e é exatamente isso que economiza energia. A mente superficial acredita que não tem tempo para se aprofundar. Essa é a ilusão que mais rouba força. A profundidade reduz o tempo das tarefas. A superficialidade prolonga tudo. A mente superficial acha que está sendo rápida, mas está apenas acumulando reinícios. A cada distração, ela volta alguns passos. A cada interrupção, perde clareza. A cada mudança de foco, precisa recuperar o ponto anterior. Esse custo invisível é o que transforma tarefas simples em fardos pesados. O cansaço não vem do trabalho. Vem das tentativas frustradas de retomar o pensamento continuamente interrompido. A profundidade também cria estabilidade emocional. Quando você está inteiro em algo, as emoções não encontram espaço para inflar problemas pequenos ou para criar tensões desnecessárias. A mente profunda está ocupada em avançar, não em reagir. A superficialidade, por outro lado, está sempre vulnerável. Ela se deixa atingir por qualquer estímulo externo.
Ela vive sem blindagem. Musonius Rufus ensinava que a disciplina não é apenas esforço, mas concentração aplicada ao que importa. A profundidade é exatamente isso, uma disciplina que protege sua energia ao retirá-la da superfície volátil das distrações. Outro efeito da profundidade é a percepção ampliada. Quando você desce para níveis mais profundos de uma tarefa ou reflexão, começa a enxergar padrões, soluções e caminhos que só aparecem quando a mente está estável. Na superfície, tudo parece urgente e igual. Na profundidade, você entende o que deve ser feito primeiro, o que pode esperar e o que não merece atenção. A profundidade organiza, a superfície confunde. E a organização mental é um dos maiores antídotos contra a fadiga constante. Mas não se engane, profundidade exige corte. Você não pode mergulhar com peso nos bolsos, e é por isso que o capítulo anterior era essencial. Quando você aprende a negar o desnecessário, abre espaço para mergulhar sem ruídos. Quando corta interrupções, você finalmente encontra a estrutura necessária para entrar em fluxo. Quando reduz estímulos, cria a clareza que permite à mente descer em direção ao essencial. A profundidade não acontece espontaneamente, ela é construída. E cada pequeno ato de foco é um passo nessa construção. A mente que se aprofunda começa a experimentar um tipo diferente de energia. Não é a energia da pressa, nem da ansiedade, nem da euforia. É a energia da estabilidade. É a força de alguém que sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Essa força não se esgota facilmente. Ela cresce com o uso. E ela só aparece quando sua vida mental deixa a superfície e encontra um eixo mais sólido. Mas essa profundidade precisa de direção. A mente pode se aprofundar em algo que não sustenta sua vida. Para evitar esse erro, você precisa entender a natureza do propósito que não cansa. É isso que será revelado no próximo capítulo. O propósito que não cansa, a energia que nasce da coerência interna. O corpo desiste quando a alma não sabe para onde ir. Essa frase captura a essência da fadiga silenciosa que domina tantas pessoas. O cansaço não nasce apenas da quantidade de esforços, mas da ausência de um sentido que dê forma a esses esforços. A mente humana foi criada para funcionar em direção a algo. Quando não existe direção, cada tarefa se torna pesada, cada decisão se torna lenta e cada responsabilidade parece maior do que realmente é. A falta de propósito não cria apenas dúvida, ela cria atrito, e esse atrito é o que drena a energia de modo mais profundo. O propósito, no sentido estoico, não tem relação com grandiosidade, ele tem relação com coerência. Leontes descrevia o Logos como a ordem que conduz todas as coisas, e ensinava que viver bem é viver alinhado a essa ordem. Traduzindo para a vida prática, isso significa viver de acordo com aquilo que faz sentido para a sua mente, seus valores e sua estrutura interior. Quando você age contra si mesmo, quando vive de forma que contradiz seu próprio eixo, sua energia se divide. Uma parte avança e outra resiste. Esse conflito é uma das causas mais densas da fadiga emocional e cognitiva. Você não está apenas cansado, está dividido. Marco Aurélio refletia sobre a importância de manter cada ação conectada ao que ele chamava de razão diretiva. Sem essa conexão, até as tarefas simples se tornam pesos insuportáveis, porque a mente não vê sentido no esforço, e quando o esforço não tem significado, o corpo perde disposição, o pensamento perde clareza e a disciplina perde força. A ausência de propósito transforma a vida em uma lista de obrigações desconexas. Nada se encaixa, nada sustenta, nada nutre. Você executa, mas não avança. E essa sensação constante de caminhar sem rumo desgasta o espírito de um modo que nenhum descanso físico consegue reparar.
Descartes mostrava que um sistema só funciona quando cada parte está orientada por um princípio geral. Na mente humana, esse princípio é o propósito. Ele funciona como o eixo que evita dispersão, como o filtro que reduz distrações e como o critério que simplifica escolhas. Uma mente com propósito não desperdiça energia com comparações inúteis, medos sem fundamento ou expectativas alheias. Ela sabe o que deve ser feito e por quê. Essa clareza é uma forma poderosa de economia mental. Ela reduz dúvidas, elimina ruídos e impede que a atenção seja sequestrada por tudo que é irrelevante. O propósito que não cansa não está na busca por resultados grandiosos, mas na busca pela coerência com quem você está se tornando. A pessoa que tenta viver motivada se esgota porque a motivação oscila. A pessoa que vive orientada por propósito permanece estável, porque propósito não depende de estado emocional, ele depende de entendimento. Quando você compreende por que algo importa, sua mente deixa de lutar contra o esforço envolvido. A resistência diminui, a disciplina se torna mais leve, a energia se reorganiza. A vida deixa de ser uma sequência mecânica de tarefas e se transforma em um caminho com sentido. A falta de propósito cria ruído. O propósito cria silêncio, e é nesse silêncio que a energia se restaura. Quando você age de forma coerente, sua mente experimenta alinhamento, não conflito. Uma mente alinhada não desperdiça força tentando conciliar múltiplas versões de si mesma. Ela se move em uma única direção, e esse movimento direto reduz a fadiga de maneira profunda. É por isso que as pessoas que encontram um propósito claro parecem carregar uma energia que não acaba. Não porque fazem menos, mas porque deixam de lutar com a própria consciência enquanto fazem. Propósito não é uma frase motivacional, é uma arquitetura interna, é uma decisão sobre o que guiará suas escolhas, sobre o que vale sua atenção e sobre o que merece sua energia. Quando essa arquitetura está clara, a vida deixa de ser um esforço descoordenado. Tudo se torna mais organizado, mais simples, mais leve. Mas para que esse propósito produza descanso mental, ele precisa estar sustentado por uma estrutura ainda mais profunda: a ordem. Uma mente com propósito, mas sem ordem, continua a se desgastar. É por isso que o próximo passo é aprender a reconstruir a arquitetura da própria mente para que ela sustente o propósito de forma duradoura. Essa reconstrução começa no próximo capítulo. A ordem que liberta, reconstruindo a arquitetura da própria mente. Sua mente é uma casa. Você precisa reconstruir os cômodos. Uma estrutura mental desorganizada cria a sensação permanente de cansaço, porque cada pensamento ocupa espaço de forma caótica. Não há lógica clara, não há fluxo definido, não há lugar para descanso cognitivo. Você vive tropeçando em preocupações que deixou soltas, batendo em emoções mal posicionadas, desviando de ideias que nunca deveriam estar espalhadas pelo chão da consciência. A desordem interna transforma até pequenas tarefas em esforços gigantescos. Por isso, recuperar energia exige reconstruir a arquitetura completa da mente e não apenas tentar descansar dentro de um espaço que continua bagunçado. Descartes defendia que qualquer sistema complexo só pode ser entendido e reorganizado se for dividido em partes menores. Esse princípio não serve apenas para equações ou teorias. Serve para a sua mente. Enquanto você trata seus problemas como blocos únicos, eles parecem maiores do que são. Quando você os divide, observa que muitos deles eram apenas amontoados de pequenas questões acumuladas. A mente cansada não está exausta por causa de um grande conflito. Ela está exausta porque sustenta dezenas de pequenas tensões que nunca foram organizadas. A divisão cartesiana permite isso: separar, entender, ordenar. Mas dividir não basta. É preciso ordenar.
A ordem é a base da tranquilidade mental. É ela que define o que tem prioridade e o que pode esperar. Uma mente desordenada tenta resolver tudo ao mesmo tempo porque não sabe o que é realmente importante. Essa tentativa de abarcar tudo cria um desperdício de energia inevitável. Marco Aurélio dizia que a alma precisa de simplicidade. A ordem cria essa simplicidade ao colocar cada coisa em seu devido lugar. Quando as ideias se encaixam, a carga emocional diminui. Quando os pensamentos se organizam, o caos interno começa a recuar. Quando a mente encontra caminhos definidos, ela deixa de se desgastar, tentando abrir trilhas novas a cada minuto. A ordem também exige clareza. Clareza significa olhar para aquilo que realmente está acontecendo, e não para o que sua ansiedade imagina. Uma mente desorganizada confunde possibilidades com fatos e medos com riscos reais. Essa confusão gera uma quantidade enorme de tensão, porque você passa a reagir ao que não existe. A clareza, por outro lado, elimina camadas desnecessárias de interpretação. Ela permite que você enxergue o que realmente demanda atenção e o que apenas ocupa espaço. Epicteto dizia que o essencial da vida é distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. A clareza é exatamente essa distinção aplicada de forma diária. Reconstruir a mente exige também conclusão. Muitas pessoas vivem exaustas porque não concluem nada mentalmente. Elas carregam tarefas incompletas, conversas suspensas, expectativas indefinidas e decisões adiadas. Cada ciclo aberto é uma porta da casa mental que nunca foi fechada, e cada porta aberta permite a entrada de ruídos que consomem energia. Concluir é fechar portas, é decidir, é resolver, é remover o que não serve. A conclusão cria uma fronteira interna que impede a dispersão. Sêneca alertava que uma vida incompleta é uma vida cansada. Concluir é um ato de libertação psicológica. À medida que a ordem começa a se instalar, algo crucial acontece. O descanso mental finalmente se torna possível. Não o descanso que depende do sono, mas o descanso que nasce da consciência limpa. A ordem reduz o número de pensamentos simultâneos. Ela diminui o esforço cognitivo necessário para tomar decisões. Ela elimina conflitos internos desnecessários. Ela devolve ritmo. Isso diminui a tensão que consome energia ao longo do dia. O corpo descansa quando dorme. A mente descansa quando se organiza. E uma mente organizada volta a operar com leveza. Mas há um ponto essencial. Ordem sem descanso profundo ainda não restaura sua energia por completo. A ordem prepara o terreno. O descanso verdadeiro reconstrói a mente por dentro. E esse descanso não é alcançado apenas dormindo. É alcançado quando a consciência encontra silenciamento, foco e limites internos claros. Para entender essa última camada da recuperação mental, você precisa compreender o que realmente significa descansar cognitivamente. Esse é o tema central do próximo capítulo. O descanso da consciência. O que realmente recupera sua mente. Dormir não é descansar. Seu corpo pode apagar por horas, mas se a sua mente continua ativa, navegando por preocupações, revisando cenários, tentando resolver tensões internas, você acorda como alguém que nunca desligou. Esse é o erro que muitos cometem. Acham que repouso físico é suficiente para recuperar energia mental. Não é. O descanso da consciência só acontece quando a mente encontra silêncio interno, limites claros e foco deliberado. Sem esses três elementos, o sono se transforma apenas em uma pausa física, dentro de um ambiente psicológico que permanece em conflito. O descanso real ocorre quando a mente deixa de carregar aquilo que não tem mais propósito naquele momento. É a habilidade de soltar, de parar de pensar o que não precisa ser pensado, de suspender os ciclos mentais que não levam a lugar algum.
Esse processo não é automático. Ele exige intenção. Marco Aurélio escrevia que a alma encontra paz quando se concentra apenas no que está ao seu alcance. Epicteto reforçava a mesma ideia. O sofrimento nasce da insistência em controlar o que não pertence ao nosso domínio. O descanso da consciência começa aqui. Quando você retira das mãos da mente aquilo que não depende de você, ela finalmente consegue desligar. Outro ponto crucial é o limite. A mente exausta é uma mente sem fronteiras. Ela carrega pensamentos até lugares onde eles não deveriam estar. Ela leva trabalho para a cama, leva preocupações para o banho, leva conflitos para o silêncio. Ela não sabe fechar portas. E sem portas, qualquer tensão invade. Descanso não é ausência de movimento. Descanso é proteção. É impedir que estímulos externos e internos atravessem os limites do momento presente. É ensinar a si mesmo que alguns pensamentos só podem existir dentro de determinados horários, ambientes e intenções. Essa fronteira não é repressão, é higiene mental. O descanso também exige foco, não no sentido de produtividade, mas no sentido de direcionar a atenção para uma única coisa de cada vez. A mente dispersa se cansa rápido porque tenta sustentar múltiplas linhas de pensamento simultaneamente. Já a mente focada relaxa porque ela canaliza sua energia para um ponto só. Mesmo quando você está em silêncio, se sua mente tenta resolver 10 questões ao mesmo tempo, não há descanso. Foco é concentrar sua atenção em algo simples, estável e presente. Pode ser uma leitura leve, uma tarefa manual, um ritual de organização, uma oração, uma observação consciente do ambiente. Isso reduz a velocidade interna e devolve estabilidade. Descartes explicava que a clareza mental depende de ordem, e ordem depende de delimitação. Por isso, para descansar, você precisa criar uma prática de limpeza da consciência. Não é uma limpeza mística. É uma limpeza lógica. É revisar mentalmente o dia, identificar o que ainda está aberto, fazer pequenas conclusões e decidir o que será resolvido amanhã. Isso evita que a mente leve para o sono aquilo que deveria ter sido encerrado enquanto você ainda estava acordado. É a diferença entre deitar com uma mente cheia de portas abertas ou deitar com uma mente preparada para repousar. Esse descanso profundo altera completamente a maneira como você acorda. Uma mente que descansa de verdade não desperta atrasada, confusa ou pressionada. Ela desperta neutra, pronta para reorganizar o dia de forma clara. Essa diferença é gigantesca. Uma mente descansada tem clareza para escolher, foco para agir e força para sustentar decisões difíceis. Já uma mente que apenas dormiu, continua carregando os pesos que acumulou durante o dia anterior. Ela desperta cansada, porque nunca desligou. O descanso da consciência é o elo que falta entre ordem e autodomínio. A ordem prepara o terreno. O descanso reconstrói a mente. Mas para transformar essa reconstrução em força consistente, você precisa aprender a governar sua energia deliberadamente. Esse é o papel do autodomínio. Sem ele, você organiza, descansa e no dia seguinte perde tudo novamente para velhos padrões. Para impedir isso, você precisa entender o mecanismo que devolve à mente o comando sobre si mesma. Esse mecanismo é o tema do próximo capítulo. O mecanismo do autodomínio, recuperar o comando da própria energia. Sua energia obedece ao seu comando. Só que você deixou de comandar. Ao longo dos anos, a maioria das pessoas se acostuma a viver guiada por impulsos, expectativas externas, reações automáticas e tensões que surgem antes mesmo de serem percebidas. O autodomínio não é um talento. É um mecanismo interno que precisa ser treinado. Quando ele está enfraquecido, sua mente se torna terreno fértil para distrações,
ansiedades e hábitos que consomem força sem entregar clareza. Quando está fortalecido, cada pensamento, decisão e ação começa a se alinhar, como se você estivesse recolocando sua vida nos trilhos de forma silenciosa, porém decisiva. Epicteto ensinava que quem controla a si mesmo controla tudo. Esse controle não é autoritarismo interno, é direção. É a capacidade de dizer: isso entra, isso não entra, isso avança, isso espera, isso importa, isso não merece espaço. O autodomínio é a arte de proteger sua própria energia antes que ela seja distribuída ao acaso. Ele evita que você desperdice força reagindo a microestímulos, evita que sua mente se perca em cenários imaginários e impede que pequenas preocupações tomem proporções gigantescas. O cansaço mental profundo sempre nasce da ausência desse comando. Você não se desgasta porque pensa muito. Você se desgasta porque pensa sem filtro. O mecanismo do autodomínio começa pela observação. Uma mente que se observa percebe o instante exato em que vai reagir, desviar, exagerar ou fugir. Esse instante é o ponto onde sua energia se perde. Quando você desenvolve consciência desse momento, cria uma pequena pausa entre o estímulo e a resposta. Essa pausa é o berço do autodomínio. É nela que você escolhe agir em vez de reagir. Marco Aurélio chamava isso de governar o próprio assentimento, que significa não aceitar automaticamente tudo que a mente produz. A mente gera impulsos, mas cabe a você escolher quais seguir. Descartes reforçava que pensamentos só se tornam sólidos quando você lhes dá permissão. O autodomínio segue a mesma lógica. Você não precisa validar cada emoção que surge, nem atender cada pensamento que aparece, nem seguir cada impulso que tenta te arrastar. Autodomínio é autoridade interna. É colocar a razão no centro do sistema para que ela sirva como eixo, não para suprimir emoções, mas para orientá-las. Não para anular desejos, mas para filtrá-los. Não para viver rígido, mas para viver inteiro. Quanto mais esse eixo se fortalece, menos energia você perde reagindo ao que não merece reação. Outro aspecto essencial do autodomínio é a disciplina sobre a própria atenção. A atenção é o combustível da mente. O que você alimenta cresce, o que você ignora enfraquece. Uma mente sem autodomínio alimenta medos pequenos, até que eles pareçam gigantes, alimenta distrações, até que se tornem vícios, alimenta dúvidas, até que se transformem em paralisia. Já a mente disciplinada escolhe onde repousar. Quando você decide deliberadamente onde colocar sua atenção, sua energia deixa de se espalhar em múltiplas direções e começa a se concentrar em poucas coisas, porém essenciais. Isso reduz drasticamente o desgaste e aumenta a força interior. O autodomínio também muda a relação com o tempo. Sem esse mecanismo, você vive no ritmo dos estímulos externos, acelerado demais, preocupado demais, dividido demais. Com ele, você começa a ajustar sua velocidade interna ao que realmente importa. Você deixa de correr, deixa de reagir por instinto e começa a avançar de forma estável. A estabilidade é a verdadeira fonte de força emocional. Uma mente estável não gasta energia tentando se reconectar a cada minuto. Ela sustenta um caminho e o segue. Esse mecanismo não transforma sua vida da noite para o dia, mas cria um tipo de força lenta, profunda e permanente. A cada escolha consciente, a cada reação evitada, a cada impulso filtrado, seu comando interno se fortalece. E quando o comando interno se fortalece, sua energia deixa de ser desperdiçada e começa a ser cultivada. O autodomínio é o elo entre a ordem interna e a vida externa. Ele garante que a clareza conquistada não seja perdida no primeiro desafio. Ele sustenta o eixo quando o ambiente tenta torcê-lo. Mas todo esse processo precisa de um fechamento.
Depois de entender o cansaço invisível, reconhecer as causas, reconstruir a ordem interna e recuperar o comando da própria energia, chega o momento da virada. O momento em que essas peças se encaixam e você começa a viver com uma energia estável, firme e coerente. Essa virada final é o tema do próximo capítulo. A virada. Como viver com energia estável todos os dias. A vida muda quando você para de se gastar. O cansaço que acompanha tantas pessoas não é um destino, não é um traço da personalidade e muito menos um sintoma da idade. É consequência da forma como a mente foi sendo moldada ao longo dos anos, fragmentada, acelerada, reativa, saturada e sem direção. A virada começa quando você deixa de sustentar esse modelo mental e passa a construir um novo. Não é uma mudança repentina, é uma reorganização profunda. É o momento em que sua energia deixa de ser drenada pelo caos e começa a ser cultivada pela clareza. A energia estável nasce da soma de tudo que foi construído até aqui. Ela surge quando você entende que não precisa ser forte o tempo todo, mas precisa ser coerente. Coerência é o que une foco, presença, propósito, ordem e autodomínio. Quando essas peças finalmente se encaixam, sua mente abandona o padrão antigo de desperdício constante e passa a operar de forma econômica e decisiva. Você deixa de correr atrás de tudo, deixa de tentar controlar o que não depende de você, deixa de carregar pesos que nunca foram seus. A energia se estabiliza porque para de jorrar pelos mesmos vazamentos que antes pareciam inevitáveis. A virada também se manifesta na maneira como você lida com problemas. Uma mente desgastada vê cada desafio como uma ameaça. Uma mente estável vê como uma etapa do processo. O problema não desaparece. O que muda é a forma como você se coloca diante dele. Em vez de reagir, você observa. Em vez de se apressar, você organiza. Em vez de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, você escolhe um ponto de partida. A energia não some mais no pânico, nem na ansiedade, nem na tentativa desesperada de controlar o incontrolável. A energia passa a ser usada com precisão, porque você aprendeu a comandá-la. Outro ponto essencial da virada é a forma como você passa a se relacionar com o tempo. Antes, você vivia como se estivesse sempre atrasado. Agora, você age no ritmo certo. O presente deixa de ser um corredor e se torna um lugar onde você constrói, decide e avança. A presença racional traz leveza ao dia. Ela reduz o peso emocional das tarefas e diminui o número de conflitos internos. Não há mais a sensação de estar vivendo várias vidas ao mesmo tempo. Há a sensação de estar vivendo a sua vida de forma inteira. Isso devolve uma potência que não depende de motivação, mas de ordem. A energia estável também redefine sua relação com o descanso. Você aprende que descansar não é parar tudo, mas saber parar o que não sustenta sua vida. Descanso deixa de ser fuga e se torna estratégia. Ambas as coisas influenciam diretamente sua disciplina. Quando você aprende a descansar a mente de forma correta, ela volta mais organizada. E uma mente organizada não luta contra você. Ela trabalha com você. Essa cooperação interna é o que transforma sua energia em algo contínuo e não algo que oscila conforme o humor, o ambiente ou as circunstâncias. Por fim, a virada acontece quando você percebe que a força que sempre buscou não estava fora. Ela estava bloqueada por hábitos mentais que nunca foram questionados. Estava presa em tarefas desnecessárias, em expectativas irreais, em pensamentos inacabados, em percepções turvas e em uma velocidade interna que nunca foi sua. A partir do momento em que você remove esses bloqueios, a força aparece, não como explosão, mas como estabilidade, não como euforia, mas como clareza, não como um dia perfeito, mas como uma mente firme que sustenta cada passo.
A energia estável é o resultado de uma vida mental construída com lucidez. É a vida em que você sabe o que deve pensar, o que deve recusar, o que deve priorizar, o que deve esperar e o que deve simplesmente deixar partir. Quando essa lucidez se torna seu padrão, tudo muda. O cansaço deixa de ser uma sombra diária e se transforma em um sinal. Sempre que ele aparecer, você saberá onde corrigir o rumo. E quando aprende a corrigir o rumo, aprende a viver com uma força que não se esgota. Esse é o ponto onde o cansaço deixa de dominar a sua história e você finalmente retoma o comando da sua energia.